você tivesse um minutinho para orar por você, pelo seu coração, para que a palavra caia numa terra que dê frutos, uma terra frutífera, que a sua mente permaneça aqui cativa, que não haja distrações. Espírito Santo, fica à vontade para falar aos nossos corações, para trazer consolo, exortações, edificações. Estamos, Pai, com o coração e mente abertos para te ouvir. Tenha liberdade, Pai. Amém. Quando eu fui preparar essa palavra, me veio Salmos 27, versículo 4. É um dos versículos que eu mais gosto da Bíblia, Salmos 27, versículo 4. Davi, ele fala: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Por que eu gosto muito, obrigada, por que eu gosto muito desse versículo e dessa fala de Davi? Porque ele está mostrando um desejo do coração dele. Ele está mostrando exatamente o que ele quer, o que é importante para ele e para onde ele está indo. Para onde que o desejo do coração dele está o levando. Então, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você. O que você quer de fato na sua vida? O que você deseja? Qual que é o maior desejo do seu coração? Porque você irá caminhar em direção ao que você deseja, mesmo que você não perceba. Existe algo dentro de você que vai te levar até ali. Um dia você desejou fazer um curso, psicologia, por exemplo. Isso começou a entrar no seu coração, um desejo no seu coração, você começou a pesquisar sobre, estudar sobre, andar com pessoas, começou a pesquisar, quando você se viu, você estava lá fazendo a graduação de psicologia. Você foi direcionado até ali. Esse versículo, para mim, carrega preciosidades, porque Davi, ele era um homem que foi agraciado com muita abundância em todas as áreas, de riquezas, de poder, de fama. E ele sabia o que ele queria. Ele falava, na verdade, uma coisa importa para mim, é a presença. E é para lá que eu tô indo. A minha vida, tudo que eu faço, vai me levar constantemente à presença dele. Então, toda vez que eu leio esse versículo, eu me faço essa pergunta: o que eu quero? O que é o maior desejo do meu coração? Será que o maior desejo do meu coração é essa declaração que Davi fala? Uma coisa eu peço, eu quero habitar com o Senhor todos os meus dias, eu quero a sua presença. Porque se esse é o maior desejo do meu coração, eu vou para esse lugar dia a dia. Agora, se tem outros desejos maiores dentro de mim, eu vou ter dificuldade de estar ali e de acessar. Então, guarda isso e se faz essa pergunta: o que você deseja? O que você quer? Se você pudesse responder uma coisa só, alguém chega para você e fala: qual o seu maior desejo? O que você quer na sua vida? Qual seria a sua resposta? Se você não sabe qual seria a sua resposta, comece a pensar sobre isso. O que tem dentro de mim? O que de fato é anseio no meu coração? Será que é anseio no meu coração a presença dele? Estar com ele? Porque se isso é, você vai estar com pessoas que o desejam também. Você vai querer buscar informações onde te levem à presença dele. Você vai começar a ser direcionado para isso dia a dia. Agora, se você não quer ou quer mais ou menos,
você não caminha para esse lugar. Então, em algum momento, você chegou aqui, Igreja Pão da Vida. Não sei se você já congregou em outras comunidades também, eu acho que todo mundo já congregou em outras igrejas. Alguma coisa te levou a estar em um grupo, em uma comunidade com irmãos. Algum desejo do seu coração te levou até ali. Talvez você está aqui porque o seu coração desejou aprender mais, crescer, ser fortalecido de forma mútua. Você viu essa necessidade de estar junto com outras pessoas, de ser igreja. Seu coração desejou isso. Tem um porquê que você está aqui. Inclusive, tem um porquê que você está aqui no domingo de manhã, exatamente no dia 28 de maio. Tem um porquê. Vamos abrir lá em Romanos 12. Hoje nós vamos abrir a Bíblia bastante. Romanos 12. Vamos ler a partir do 3. Romanos 12, 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, façam com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Bom, nós somos corpo de Cristo. E nós somos corpo de Cristo por um motivo. Pelo sacrifício dele, por tudo que ele fez, por tudo que ele conquistou. Ele nos fez corpo e ele é o cabeça. O que significa, então, dizer que nós somos corpos de Cristo? Que nós estamos constantemente ligados, entrelaçados. Porque um corpo, ele é todo ligado, todo entrelaçado. Nós somos um. Entender que você é corpo de Cristo, que eu sou corpo de Cristo, é entender isso. Que nós estamos ligados, que nós estamos entrelaçados, que nós somos um para uma missão, para cumprir o quê? Um propósito, para ser testemunha de Cristo aqui na Terra. Ele é o cabeça, nós somos o corpo que se movimenta em cooperação com ele. Então, como ele repartiu funções no corpo, aqui fala, eu dei dons para um diferente para os outros. Para o quê? Edificação de todos. Isso significa que eu não sou autossuficiente. Não dá. Não dá para eu ter uma vida em Deus sozinha por mim mesma. Porque eu não sou autossuficiente. Não existe todos os dons sobre a minha vida. Eu preciso do outro. E não posso caminhar sozinha. Porque ele distribuiu isso. Então, dá para a gente congregar pelo YouTube, pela televisão? Isso não é congregar. Isso não é atingir o objetivo de comunidade de corpo de Cristo. É você assistir a algo e ser edificado por aquilo. A qualquer momento você pode assistir uma pregação, assistir um louvor, escutar uma música e ser muito edificado por aquilo. Mas isso não é ser igreja, porque o ser igreja envolve o quê? Você repartir o dom que Deus te deu para o outro. E você não consegue fazer isso online. Você não consegue fazer isso da sua casa.
Você consegue fazer isso estando presente, impondo as suas mãos, orando, vendo a necessidade, conversando, estando ao lado. Isso é ser o propósito de ser igreja. Por isso que hoje é muito preocupante o entendimento que o corpo de Cristo está tendo em ser igreja. Porque muitas pessoas, e aí eu falo das realidades que inclusive eu já vivenciei. A pessoa fala assim: "Ah, eu vou na igreja hoje, vai ser muito legal. Deixa eu ir lá, o culto começa às 8". Ela chega, senta, assiste e fala: "Nossa, o louvor foi ótimo, a palavra foi ótima, nossa, fui renovado", e vai embora para casa dela. Tem diferença da pessoa ir para um show, ou ir para um espetáculo, ou ir para um teatro, ou ir para um cinema? Ela está indo assistir algo, ser edificada por aquilo que é muito bom, está indo voltando para casa dela. Qual que é o problema disso? Que a mente dela está pensando errado. Isso não é ser corpo de Cristo. Corpo de Cristo, ser igreja é assim: hoje eu vou reunir com meus irmãos, eu vou lá manifestar os dons. Então ela está lá no louvor, não é só assim, eu quero receber, eu quero receber, eu quero receber, não. Ela está assim, ela está atenta ao que está ao lado dela, ela está percebendo o ambiente, ela está entendendo que quem está cantando não é responsável de fazer nada, todos somos responsáveis. Então ela se coloca como o quê? Protagonista também ali, falo. Eu sou corpo aqui, eu não estou vindo aqui assistir algo para o meu próprio bem e sair. Isso seria o quê? Isso seria muito egoísmo. Isso seria e é entendido como aquele crente consumista, que quer consumir. Aí um dia ele vai em um, não gostei disso, mas eu fiquei sabendo que lá naquela igreja tem isso. E eu fiquei sabendo que lá tem aquilo outro. Isso é muito sério. Por que isso é muito sério? Porque ela deixa de trazer uma edificação para o outro, mas o pior, ela deixa de ser aperfeiçoada, ela deixa de crescer e ser edificada também com essa mentalidade errada. Porque se Deus repartiu dons a cada um, significa que ela tem algo que ela nem sabe que tem, porque a mente dela está condicionada a só receber, não está condicionada a desenvolver o que Deus colocou dentro dela para o corpo de Cristo. Então ela está sendo extremamente prejudicada por isso. Porque quando Jesus fala, ó, onde estiver um ou dois, eu vou estar ali. Se você não estiver, você pode ter certeza, o que Deus tem para falar, ele vai falar. Ele vai usar as pessoas que estão ali. As coisas vão acontecer. E se você não entende isso, você está deixando de crescer, você está deixando de ser aperfeiçoado e de cooperar juntamente com ele. Então, essa vida em comunidade tem esses pilares: crescimento, testemunho e adoração. Eu vou focar um pouco agora no crescimento. O que essa vida em comunidade traz de crescimento para nós? A vida em comunidade, ela nos edifica, consola, exorta, ela nos instrui, ela nos corrige, dá ânimo, dá encorajamento. Por quê? Porque é a sua relação uns com os outros. Quantas vezes você já chegou triste por algo, cansado, e alguém veio e orou por você e você falou assim: meu Deus, eu recebi renovação de forças para mais um ano, né? Você é encorajado por alguém, você escuta a palavra e fala: nossa, mas como é que sabe que era isso que eu estava passando durante a semana? Como? E você também oferece isso para o outro. Só a sua presença aqui já traz edificação para quem está aqui também. Eu olho e falo assim: poxa, minha semana foi pesada, acordei cedo no domingo para estar aqui, mas olha que legal, fulano e ciclano também. Estamos juntos por um propósito. Isso é animador.
Existe um propósito maior do que as minhas necessidades que faz com que a gente se reúna. Que legal isso! Muito bom. Então, só a sua presença já é ânimo para o outro. Agora nós vamos ler algumas sequências de versículos para falar um pouco dessa edificação, desse consolo, dessa exortação, dessa instrução que a vida em comunidade traz. Romanos 12, 10. Romanos 12, 10 diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Hebreus 3, 13. Hebreus 3, 13. Vou ler a partir do 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutualmente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Quero só frisar esse versículo aqui, que é um versículo que eu acho de muita responsabilidade para nós como igreja e corpo de Cristo, né? Quando o autor está falando aqui, olha, cuidado para que nenhum coração se perca. É muito importante que vocês tragam exortação no tempo que se chama hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. E você se ver no espelho sozinho é um pouco complicado. Você precisa que o outro veja e que o outro traga essa exortação em amor. Qual foi o primeiro versículo que eu falei? Amai-vos uns aos outros de forma fraternal. Então, se você ama, você exorta também com amor. E no tempo que se chama hoje. Porque se você está vendo seu irmão caminhando por um caminho errado, indo para o buraco, você não pode deixar ele cair. Você precisa exortar ele. E um erro que nós podemos cometer muito, e tem muito a ver com a nossa cultura, é a gente ter medo de falar coisas que o outro não quer ouvir ou que vai ser um pouco constrangedor para ele ouvir. A gente não gosta de ser corrigido, né? A gente não gosta de ouvir coisas que não vão amaciar o nosso ego. Mas são essas correções, essas falas que nos faz acertar a caminhada. Então é muito importante que você consiga ter essa responsabilidade pelo outro também. E não pensar assim, não vou falar nada não, porque, não sei o que ele vai pensar, mas eu tô vendo isso, vou só orar aqui no meu canto, vou orar, vou fazer minha parte de só orar. E o Senhor mostrou para você. Então, se o Senhor mostrou para você, você precisa dizer em amor algo para aquela pessoa, né? Muitas pessoas só vão conhecer a outra quando Deus falou que muitas pessoas só vão conhecer as outras quando houver o confronto. Você só conhece aí a pessoa que você está se relacionando depois das primeiras brigas, né? Das primeiras discussões. Por isso, quando a pessoa vai casar, a gente pergunta aqui, assim, vocês já discutiram, brigaram? E a pessoa fala assim, nossa, nosso relacionamento é lindo, nunca teve nada. Aí você coça a cabeça e fala assim, ai meu Deus, esse não vai dar certo. Porque enquanto não tem essa exposição, esse confronto, significa que o relacionamento não se aprofundou muito ainda. Então, essa parte, gente, desse versículo é de muita responsabilidade nossa, de exortar, olha, eu tenho orado por você, Maria, o Senhor está me mostrando isso, conta comigo, mas toma cuidado por essas coisas, o que você tem pensado, como que você tem levado suas escolhas. Existem maneiras e maneiras de falar sobre isso, mas é importante ser falado. 1 Tessalonicenses 5, 11.
1 Tessalonicenses 5:11. Diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Aqui, Paulo fala, olha, tem essa frequência de consolar uns aos outros e edificar uns aos outros, né? Quando o David começou falando assim, você chegou a mandar uma mensagem por alguém essa semana, perguntando como essa pessoa está, orou por ela. Isso precisa ser frequente no nosso meio. Você se preocupar com pessoas, orar por pessoas e trazer e pensar, deixa eu edificar alguém essa semana. Deixa eu orar por alguém essa semana. Né? Deixa eu trazer consolo para alguém essa semana. E por último, Colossenses 3,16, que diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Em tudo que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Para qual finalidade? Somente para você? Não, para você instruir o outro. Então, a palavra de Cristo deve habitar ricamente dentro do seu coração, não é somente para trazer edificação para você, mas é para você ter como instruir o outro. Alguém já chegou para você te pedindo um conselho e na hora sua mente ficou assim, nossa, deixa eu buscar algum conselho aqui na palavra. É para esses momentos. Se a palavra de Cristo está rica dentro de você, você vai ter muito conselhos e instruções alinhadas com a palavra. Agora, se sua mente e seu coração estão ricos em outras coisas, você vai trazer outro entendimento para aquela pessoa. Então, Paulo fala assim, é importante que a palavra de Deus habite ricamente no seu coração para que haja a instrução correta. E você é responsável por isso, não é só o pastor. Fala assim, vai aconselhar lá com o pastor porque ele que sabe de Bíblia. Vai lá aconselhar com o presbítero que ele que entende de Bíblia. Não, é uns com os outros. A palavra habita ricamente em você porque você precisa estar apto para trazer conselhos, para trazer instrução. E eu acho muito lindo isso, a começar na sua família. Você trazer instrução para os seus filhos, trazer instrução para o seu esposo, para o seu marido. Começa ali, a verdadeira instrução. Por isso que tem que habitar ricamente. É o próximo que está de você. E isso vai crescendo. Faltou só Efésios. Efésios 4, se vocês não quiserem abrir, pode deixar aqui. Eu vou ler Efésios 4, 15 e 16. Efésios 4, 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Gente, esse versículo ele vai resumir tudo que eu estou falando aqui e tudo que precisamos entender sobre comunidade Corpo de Cristo. Por quê? O que Paulo está dizendo aqui? Olha, cresçam em tudo. Sejam aperfeiçoados e cresçam com a justa cooperação de cada parte. Justa cooperação de cada parte vai ter um crescimento e aperfeiçoamento. Então, se você entende que o Senhor colocou uma parte em você, que você é parte do corpo, que você possui dons,
Você entende que você precisa crescer e se desenvolver com a sua justa cooperação para o crescimento do todo. Não somente para o seu crescimento, mas para o crescimento do todo. Exatamente. Então, se você está manifestando o seu dom, se no momento do louvor o Senhor te levou a interceder por alguém e você ministrou ali palavras de profecias para aquela pessoa está sendo edificada e você está sendo aperfeiçoado e você está crescendo. Você está sendo aperfeiçoado, você está crescendo, você está sendo edificado também e você está servindo e aquela pessoa está recebendo, está sendo abençoada, está sendo consolada. Então, às vezes, quando a pessoa fala assim, hoje eu não vou não, já entendi o que é ser igreja, mas, nossa, vai ter outra pessoa lá para orar por alguém, para fazer algo. Não se engane, é para o seu aperfeiçoamento, é para o seu crescimento. Se você não está se permitindo isso, é você que está ficando ali atrofiado. Nossa, eu não entendo por que eu não consigo desenvolver os dons que o Senhor colocou na minha vida. E aí eu volto lá no primeiro versículo. Qual que é o desejo do seu coração? Será que realmente é isso? Você quer estar na presença de Deus de verdade? Então você vai se colocar nesse movimento de ser aperfeiçoado e de crescer com o dom que Ele colocou em você. E para isso, você vai ter que estabelecer combinados no seu coração. Quando eu me converti, na verdade, meu pai sempre me mandou para a igreja de forma obrigada. Vai, tem que ir, eu e meu irmão. Íamos. E foi a melhor coisa que ele fez na vida, né? Porque foi nesses momentos de obrigação que Jesus me pegou na esquina, assim, e eu pude, de fato, ver. Mas quando eu entendi o que era estar ali, quando eu tinha nascido de novo, eu falei assim, nossa, eu quero muito isso. Eu quero muito isso mesmo. Então, não estar ali com os irmãos não era uma possibilidade para mim. Eu queria demais. Eu faltava só se eu ficasse doente. E eu ficava chorando dentro de casa porque eu não estava lá. Porque aquilo era muito importante para mim. Pensa, adolescente, sem conta pra pagar, sem compromisso nenhum, eu me jogava, ficava o dia inteiro. Então aquilo era muito importante. Eu ia tanto, que de repente as pessoas falavam assim, Rebeca, começa a liderar isso, aquilo, você é tão comprometida, você é tão isso. Eu falei, tá bom, vamos lá. E eu fui sendo aperfeiçoada em dons que eu nem sabia. Fui sendo aperfeiçoada, saí de um ambiente e ia para outro ambiente. Eu falava assim, vamos ser fiel aqui. Ficava sempre ali, no meu canto. Chegava outra pessoa, esse dia foi muito legal, eu participava de uma célula que tinha assim, umas 50 pessoas. E tinha o líder, Lagoinha, né, gente? Tinha o líder e eu não faltava, mas eu ficava calada, eu não falava nada, eu tinha, né, eu ficava tímida, era muita gente. E aí a célula multiplicou. E esse líder ligou para mim e falou assim, Rebeca, é você que vai assumir. Eu falei, eu? Eu nunca nem falei nada. Ele falou assim, é você. Eu falei, nossa, mas eu não sei nem falar. Aí ele falou assim, calma, eu vou colocar alguém para liderar com você. Eu falei, bora então, vamos lá. E aí fui sendo aperfeiçoada em dons que o Senhor havia me chamado e que nem eu sabia que tinha sido chamado para aquilo. Então, muitas vezes você se sente atrofiado, você sente assim, poxa, mas eu sinto que há algo dentro de mim, mas que não vai. Você se coloca nessa posição de querer ser aperfeiçoado e de crescimento, porque é aqui que você vai ser aperfeiçoado. É aqui que você vai crescer. É aqui que o irmão vai falar, olha, por aqui, não, você exagerou nisso. Não, calma, não precisa gritar tanto. Você vai sendo aperfeiçoado, você vai sendo lapidado. Agora, se na minha mente eu não quero tanto assim, o que eu falo? Domingo é dia de ir na igreja, de estar com os irmãos. Mas eu não quero tanto. Se eu não quero tanto, então eu faço negociações na minha mente.
E se eu faço negociações na minha mente, acabou. Quem aqui começa a fazer exercício físico e faz negociação, o que acontece? Você começa todo animado. Aí você fala assim, não, hoje eu não vou só por causa disso. Só por causa disso, mas amanhã eu tô lá. Aí chega amanhã, não, vou deixar para sexta. Quando você vê, você não vai mais. Porque a sua mente já entendeu que aquilo não é tão crucial para você. Se não é tão crucial para você, vários combinados entram na frente. E quando você se percebe, você simplesmente está falando assim, hoje eu não quero ir na igreja simplesmente porque eu não tô afim. Começou com algo assim, hoje eu não vou porque eu estou doente, ok. Amanhã eu não vou porque eu tenho que fazer isso, ok. Domingo que vem eu não vou porque eu tenho que arrumar meu guarda-roupa. Hoje eu não vou porque eu não tô afim. Você entendeu quando a gente estabelece as prioridades? Então, desde quando eu entendi isso, e eu conto como ânimo para vocês, como testemunho, eu entendi o estar junto com os irmãos na mesma responsabilidade que eu vou bater cartão na empresa. Você pode acordar e falar assim, hoje eu não estou afim de ir para a empresa bater cartão. Você tem que ir, é uma obrigação, uma responsabilidade sua. Senão você vai ser mandado embora no mínimo, e você não pode ser mandado embora porque você precisa do dinheiro para pagar suas contas. Então eu sempre me vi nessa responsabilidade de, não tem a ver só comigo, tem a ver com o todo. E como eu quero muito, eu considero que essa responsabilidade é vital para mim. Da mesma maneira que é vital eu ir trabalhar, da mesma maneira que é vital eu tomar meu banho, da mesma maneira que é vital eu estar com os meus filhos. Estar ali sendo aperfeiçoada, para mim, é vital. Essa semana o Bruno me mandou um áudio na quinta-feira. Eu consegui ouvir só 11 horas da noite. Foi uma semana bem pesada. E aí, quando eu vi o áudio, eu até pensei assim, lá vem o Bruno avisar nos 5 minutos do segundo tempo que eu vou pregar domingo, quer ver? Aí eu coloco o áudio e então, Rebeca, porque segundo a escala das pregações, domingo seria você. Mas se ficar muito apertado, eu posso pregar. Tipo, já era quase sexta, né? Eu respondi ele 11h30. E aí, a minha mente, por segundos, eu pensei assim, eu acho que eu vou falar para ele pregar mesmo, porque de onde que eu vou tirar tempo para preparar sermão? Sexta, fico com as crianças, sábado é uma loucura, domingo já tá aí. Em segundos eu pensei nisso. Mas em segundos também eu pensei, só se eu for louca, só se eu for doida, de não me colocar à disposição para ser aperfeiçoada no dom que ele me concedeu. De eu não querer ser aperfeiçoada e crescer no dom que ele me concedeu e trazer edificação também para os irmãos. Então eu falei assim, Bruno, conta comigo. Bora lá, vai dar tudo certo. É uma escolha. O fato das pessoas estarem aqui cantando, da Lídia estar aqui grávida, cantando e tudo mais, não é uma edificação só para a igreja, é uma edificação e aperfeiçoamento para ela. Eu só tenho Não pode não. Por quê? Porque a mamãe tá precisando dele, tá bom? Você não vai precisar agora, não. Vou. É uma edificação para ela. Ela está sendo aperfeiçoada. Ela está crescendo nisso. Então, estar em comunidade é um lugar de proteção para você e para sua casa. É um lugar de proteção para os seus filhos. É um lugar de proteção para você como esposa, para você como marido. É aqui que você escuta palavras, é aqui que você está no seu network espiritual, de amizades espirituais que te levam mais alto. Sabia que é muito importante você ter essas amizades que te levam mais alto, que te levam para esse lugar de instrução da palavra. Então, aqui é um lugar de proteção. Então, você cresce a partir de todos esses pontos que eu falei.
Se você entende que você é corpo de Cristo, você cresce. Quando a pessoa ela entra nesse entendimento de eu sou a igreja, eu tenho dons. Talvez você não sabe o seu dom. Mas o Senhor colocou dons em você para trazer edificação ao corpo. Ore, pergunte para Ele. E se lance. Muitas vezes você tem dons, mas você tem medo. Você está preso em medo, está preso em vergonha, você está preso em timidez. Você tem medo de errar. Aqui é o lugar da gente errar e da gente aprender. Então, quantas vezes o Espírito Santo falou assim com você? Vai lá orar pela irmã. Aí você fala assim, eu não. Que vergonha. Que vergonha. O Senhor está contando com você. Destrava isso na sua vida. A palavra de Deus diz, lança fora todo medo. A gente não vive pelo medo, a gente vive pelo amor. E, gente, o amor, eu estava estudando essa semana, é a arma mais poderosa, a força mais poderosa que existe hoje para tudo. Você já viu aquelas reportagens assim? Eu vi isso numa reportagem um dia. Isso aconteceu de verdade. A mãe estava no metrô com seu filho e o filho caiu na vala. Não sei como a mãe conseguiu com uma mão pegar o menino e trazer. Nem o Hulk conseguiria fazer isso. A mãe conseguiu. Você já viu essas reportagens? Acontece algo, alguém consegue de repente levantar um carro para salvar alguém no impulso? É o amor que consegue fazer isso. Quando Jesus está ali morrendo na cruz, todo mundo xingando ele, e ele começa a orar, falar assim, Pai, tem misericórdia, e martelando, ele estava ali no amor. É só o amor que consegue fazer isso. Não há nada mais forte do que o amor. Isso é muito poderoso. Então você cresce nisso. E nós crescemos uns com os outros em amor também. Então, crescimento segundo o testemunho. Primeiro foi o crescimento. Segundo o testemunho. O testemunho de quê? Uma comunidade que se manifesta unida, ela é testemunho de várias coisas. Ela é testemunho para formar novos discípulos em Cristo. Ela cumpre uma missão. Elas testemunham através da adoração, testemunham através do amor. Lá em Salmos 100, Salmo 100 diz assim. Versículo 4. Não, vou ler tudo. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Vindei-lhes graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Quando eu comecei, eu falei assim, poxa, o louvor foi exatamente Salmos, né? Esse momento que a gente teve pela manhã foi de muita gratidão, de muito louvor, de muita adoração. Você já viu a quantidade de Salmos que fala as palavras alegria, gratidão, louvores? Venha com alegria no seu coração. Entenda que vocês estão se reunindo para adorar ao Deus do universo. Que vocês são o corpo de Cristo porque o próprio Deus de todas as coisas deu tudo que ele tinha. Que foi a vida dele, foi o Filho deu a vida. Então isso tem que ser motivo de muita alegria e de muita gratidão, o estar juntos para adorá-lo. E a Bíblia fala muito, centenas e centenas de palavras, com alegria, com gratidão, com alegria, com gratidão. Oferte com alegria, com gratidão. Celebre, venha adorar com alegria, com gratidão.
Venha congregar com alegria, com gratidão. Seja grato, seja alegre no seu coração em prestar esse louvor a Ele. Quando todos estão com esse mesmo desejo de alegria, de gratidão, um ambiente é outro. Seu coração está alegre, seu coração quer adorar Ele. Todo mundo está assim, o ambiente é outro. Todo mundo está sintonizado. Que bom que eu estou aqui. Que privilégio, Jesus, por eu estar aqui. Eu poderia estar em tantos lugares, poderia nem entender quem é o Senhor ainda. Que bom que eu estou aqui. Agora, quando sua mente está assim, ai, nossa, foi tão difícil acordar hoje, queria estar lá em casa dormindo ainda, tem tanta coisa para fazer, ai, meu Deus, o almoço que eu nem fiz ainda. A Bíblia fala para você não pensar nisso, mas venha com alegria e o adore e louve. Esse é o momento de estar junto, de entrega total da mente, do coração nele. Porque se outras coisas ocupam o seu pensamento, tá bom, imagina se cada um aqui tivesse com um problema, ou pensando em alguma coisa, ou com o coração não grato por estar aqui. Como é que seria esse louvor, esse cantar? Às vezes a Lídia ia começar aqui e ia falar, vamos gente, vamos ter que orar. Tem dia que é mais pesado, não é? E fica assim, não, a gente tem que orar, vamos orar. Aí um entende, libera uma intercessão, aí o outro vem, libera uma palavra. Para o quê? Para que todo mundo entenda exatamente o porquê de estar aqui nesse momento. Porque se todo mundo entender isso e manifestar isso, fica leve. Então é esse testemunho. Coloque isso no seu coração. Eu quero estar com alegria. Quero estar com gratidão. Eu quero ser aperfeiçoado nele. Quero crescer nele. Eu quero que ele me aperfeiçoe. E eu quero também ser esse canal na vida do meu irmão que está aqui. E adoração, por último, né? Crescimento, testemunho e adoração. Esses são os 3 pilares de uma comunidade de celebração. Por que eu deixei a adoração por último? Se você está crescendo, se você se coloca nesse lugar de crescimento e de testemunho, você já está nesse lugar de adoração. E você já está nesse lugar de Salmo 27:4, quando fala, uma coisa eu pedi e a buscarei, que eu possa habitar com o Senhor todos os meus dias. Você já está ali. Se você prioriza esse crescimento, esse aperfeiçoamento, ser esse testemunho, isso já é uma adoração para Ele. Essa mentalidade já é uma adoração para Ele. Então você está o adorando, você está ali nesse patamar de declarar uma coisa só peço, Deus. É só uma coisa. Eu posso estar com o Senhor. Vocês estão entendendo que vai muito além do que vir à igreja, do que estar aqui, do que ser presente. Porque se você quer alcançar algo, você tem que cumprir algumas coisas. Se você quer perder 10 quilos, você não vai perder 10 quilos apenas com a força da sua mente. Você precisa exercitar, você precisa... Se você não consegue isso sozinho, você precisa procurar um nutricionista, você precisa procurar um educador físico. Tem muitos processos para você chegar aonde? No seu objetivo. E para você permanecer aqui, esse passarinho vem visitar a gente todo dia. Para você permanecer aqui, nos Salmos, ele tá feliz, ele tá grato. O louvor dele é perfeito, ó. Para você permanecer aqui, em Salmos 27:4, que é o anelo pela presença, você também tem processos. Você não permanece aqui, eu vou permanecer aqui porque eu quero e eu vou conseguir. Você precisa desses processos. E um desses processos é o quê? Vida em comunidade. Tá aqui, dentro dos processos, para você alcançar o seu objetivo, que é a presença dele todos os dias, na sua vida
e na vida da sua família, e porque você quer mais dele, porque você quer crescer, porque você quer ser aperfeiçoado e porque você quer ser um testemunho. Tem várias coisas nesse processo, mas um deles é a vida em comunidade. Um deles é congregar. Um deles é entender de ser igreja e não ir à igreja. Simplesmente por isso. O Senhor conhece seu coração, né? Mais do que qualquer um aqui. E é Ele que sabe exatamente aquilo que você deseja, aquilo que você quer. Nesse momento, eu queria que você fechasse seus olhos e por um momento você pensasse sobre isso e você fizesse essa oração. Pai, qual é, de fato, o maior desejo dentro de mim? Será que o meu desejo realmente é a sua presença? É estar com o Senhor? Se não for, fale isso para Ele, seja sincero. Pai, o meu maior desejo não é estar com o Senhor. Meu maior desejo hoje é ser bem-sucedido no meu trabalho. Mas transforma essa inclinação do meu coração e alinha para ser o Senhor. Porque não vale a pena o meu maior desejo ser esse. Sonda meu coração, Espírito Santo. Sonda nossos corações, Pai. Alinha os nossos desejos, alinha as nossas intencionalidades, alinha os nossos propósitos, alinha os nossos objetivos, alinha os nossos sonhos. Traga alinhamento, Pai, de intenções dentro de nós. Nos leve a esse lugar pleno de adoração ao Senhor, de entendimento, de ser igreja, de ser comunidade de fato. Porque é nesse lugar que vamos ser aperfeiçoados, que vamos crescer, que vamos trazer instrução, consolo, edificação, uns para com os outros e em nós também. Nos leve a esse lugar, Espírito Santo. Não nos deixe permanecer enganados. Traga revelações agora ao íntimo, no coração e na mente de cada pessoa aqui, do que precisa ser alterado, do que precisa ser mudado, do que precisa ser alinhado, posicionado, do que precisa ser destravado, Pai, para ter crescimento. Eu oro nesse momento, Pai, por ativação dos dons dos meus irmãos que estão aqui. Entendimento e ativação dos dons, que esses dons, Pai, sejam em movimentos, estejam em movimentos e não paralisados. Mostre para cada um aqui o porquê que esses dons estão paralisados. Que haja um movimento de juntas, de medulas, no aperfeiçoamento do corpo, para que o corpo esteja em movimento. Que não haja paralisia, Pai. Nós pedimos isso ao Senhor, que haja movimento aqui dentro, que haja movimento dos dons do Teu Espírito, na compreensão de cada um aqui, Igreja Pão da Vida, que haja esse movimento do Teu Espírito, dos dons do Seu Espírito. Traga, Espírito Santo, esse entendimento ao espírito de cada um, que não fique só na mente, Pai, mas que traga esse entendimento ao espírito de cada um, para que cada um compreenda essa sua parcela de justa cooperação. Faça isso, Pai, nos aperfeiçoe juntos, como comunidade. Queremos crescer em tudo, em todas as áreas, a qual Cristo, o Senhor, é o cabeça. Nos faça crescer, Pai, nos faça ser prósperos como comunidade, nos nossos dons, a nossa manifestação do Senhor como testemunho de Cristo aqui na terra, Pai. Por favor, faça isso em cada um. Que a sua oração seja essa, que você entenda isso no seu espírito. Se ficar só na sua mente, você vai sair daqui, você não vai lembrar de mais nada. Mas se isso for enxertado no seu espírito, vai dar frutos.
Ô Espírito Santo, faça isso no coração de cada um, no meu coração, de todos nós. Nós queremos esse aperfeiçoamento, esse crescimento, Pai. No nome de Jesus. Faça isso.